Como é que a senhora tem essa relação aqui com o estado do Piauí? Sempre pode. Né? A minha campanha já dizia que eu era a deputada do Brasil e não a deputada de um estado. Eu escolhi São Paulo justamente porque lá é a melhor representação do Brasil. Lá é onde estão brasileiros de todos os cantos desse país. A maior capital nordestina, depois de estados nordestinos, está onde? Em São Paulo. Então, eu nunca posso dizer dessa água não beberei. Pode ser sim que eu tenha uma participação muito atuante nas próximas eleições, diretamente aqui no Piauí e em outros estados do Nordeste. Não vou dizer que possa ser eu efetivamente a disputar qualquer cargo, mas que eu vou colocar o meu dedinho aqui no Piauí para fazer candidatos e candidatas, tanto à prefeitura quanto à Câmara, sim, isso vocês podem ter certeza, e daqui 4 anos também. A minha missão é não deixar vida fácil para o PT, aqui nesse estado, em qualquer estado onde eu possa atuar. É isso que eu ia falar. Por outro lado, a senhora não tem uma relação amigável com o nosso governador, o Wellington Dias. Pode falar. Como é que é? O marido é piauiense e a senhora tem essa briga com o governador? Na verdade, meu bem, faltou a gentileza de você abrir. Na verdade, eu não tenho nenhuma relação amigável com qualquer criatura que esteja dentro do PT. O PT se mostrou não um partido político, mas uma quadrilha, né? E isso não é uma coisa de agora, não é uma exclusividade do Piauí. A gente viu aí nos últimos tantos anos, né, o que aconteceu com o Brasil por conta do Partido dos Trabalhadores. Agora, o fato do meu marido, né, e de eu ter família no Piauí, só me dá mais responsabilidade com esse estado. O que nós queremos é libertar o Nordeste, não é o Piauí só, é o Nordeste dessa influência nefasta dos partidos de esquerda, em especial do PT, que escraviza pessoas, leva pessoas para a miséria, para manter um bolsão de pobreza e logo um voto de cabresto para a eleição. Então eu já iniciei, inclusive, para quem acompanha as minhas redes, há ali algumas ideias de um projeto, um grande projeto chamado Bom Brasil, que vai começar pelo Nordeste do país. Eu estive no sertão de Pernambuco e Alagoas para saber realmente quais são os limites da miséria, e quando eu digo, eu estou falando de miséria como na Somália, né? Eu estive lá, também visitei algumas regiões aqui do Piauí, e a gente vai começar um projeto Bom Brasil que eu estou desenvolvendo junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional e também da Infraestrutura e com o ministro Osmar Terra para atender a região Nordeste. O que nós queremos? Trazer para cá fruticultura irrigada, começar um piloto aqui pela região do Piauí e trazer para outros estados aqui do Nordeste a produção de energia fotovoltaica e com isso também a perfuração de poços. Nós queremos dar liberdade para o Nordeste brasileiro. Não se resolve o problema do Brasil sem resolver o problema do Nordeste. Ou a gente resolve o problema do Nordeste ou a gente não resolve o Brasil. Então, por isso que apesar de eu ser eleita por São Paulo, né, eu estou atuando também pelo Nordeste. Claro, as raízes familiares também contam muito. O Sérgio ameaçou deixar o partido caso ele saia do comando, né? Como é que você vê essa situação? Não há a menor possibilidade. Falei com o Fábio Sérvio hoje, já falei com ele anteriormente, e Fábio Sérvio está garantido no comando do PSL. O PSL está nas mãos do Fábio Sérvio. Ele tem as minhas bênçãos, tem as bênçãos do presidente do partido, Luciano Bivar, do vice-presidente Rueda, e de um dos grandes nomes aqui do Nordeste, da Paraíba, o deputado federal Julian Lemos. Então não há possibilidade de tentativa de achaque ou de puxada de tapete. O Fábio permanece no PSL. Deputada, hoje o senador Ciro Nogueira foi incitado a fazer uma avaliação dos primeiros dias do governo Jair Bolsonaro, e ele disse que o presidente foi eleito ainda sem condição de unir o país e cobrou ações mais efetivas de combate à violência, já que foi essa grande bandeira do presidente que levou sua eleição. E ele disse que faltou desembolsar nesses primeiros dias dinheiro para comprar equipamentos, aumentar o salário do servidor. Primeiro, como a senhora vê essa avaliação, e se a senhora acha que é cedo ainda para fazer esse tipo de julgamento do presidente? Como é que a senhora analisa? Eu acho que o senador Ciro Nogueira, com todo o respeito que eu tenho a ele, tem que se manter no lugar dele, né? O senador Ciro Nogueira não pode dizer quais são as regras do governo federal. Quem é o presidente da República é um homem chamado Jair Messias Bolsonaro, não é um homem chamado Ciro Nogueira. Então ele sai candidato à presidência, ganha a eleição para poder dar o pitaco na política nacional. Começa por aí. Se o Bolsonaro não é capaz de unir o Brasil, quem é? Lula? Que sempre dividiu? É esse o recado que o senador quer passar? Então, com todo respeito ao senador, e eu tenho respeito por ele, eu digo que ele está passando um pouquinho do limite. É bom ele ficar um pouquinho no canto dele, porque nós estamos fazendo um trabalho de união no país. Nós nunca pregamos
Sul e Nordeste, Sudeste e Nordeste, né? Brancos e negros, pobres e ricos. Nós nunca fizemos isso. Essa é a política que foi feita pela esquerda, que aliás Ciro Nogueira tanto apoiou, inclusive aqui no Piauí. Então o PP está se roçando muito, né, para o lado do governo. Nós sabemos disso, vamos governar também com o PP no Congresso Nacional. Alguns bons nomes do PP estão conosco, estão trabalhando conosco, né? Lembre-se que partidos são feitos de gente, e tem gente boa e gente ruim em todo lugar. Então eu não posso criminalizar um partido ou demonizar um partido por figura A, B ou C. Mas o senador Ciro Nogueira, apesar de ser um homem muito gentil, de vez em quando cria algumas dificuldades para conseguir facilidades. Deputada, a eleição de 2018 foi marcada por uma grande renovação do Congresso Nacional, e o PSL era um partido considerado nanico e agora tem a segunda maior bancada da casa, podendo se tornar a primeira maior bancada. Mas os deputados do PSL são muito criticados por algumas pessoas por serem inexperientes, não terem tido ainda experiências políticas. Como é que a senhora encara esse tipo de crítica? Bom, a experiência política mostrou aí o passado recente, não serviu para nada, né? Além de produzir roubalheira, corrupção e porcaria. Então eu prefiro gente decente e inexperiente que gente indecente e imoral muito experiente, né? A experiência, para quem não tem a espinha dorsal ereta, né, para quem não tem a espinha ereta, serve só para atrapalhar o país. O que eu estou vendo é que nós temos, de fato, um partido com a maioria novata, mas gente muito aguerrida e que quer ajudar a mudar o Brasil. Não tenho visto, não vejo quais são os grandes homens de grande experiência que tenham ajudado o país. Sabe nem? Quem mais? Né? Nós temos aí os grandes nomes da política brasileira que tem sabe-se lá quantos mandatos, mas que tem ajudado só a roubar a nossa nação. Então eu acho que esse sangue novo, esse DNA novo vai ajudar sim a mudar o Brasil. E aqueles que são mais inseguros por não terem participado da política, nós estamos aqui para ajudar. Eu estou aqui para ajudar. Eu tenho 20 anos de política, não partidária, política. Sempre atuei na política, nunca quis estar em nenhum partido. Só fui para um partido por uma convocação direta do Jair Messias Bolsonaro. Então é possível fazer sim sem ter essa experiência, né, na política malandra. Deputada, notavelmente o país passou a seguir com a crise, né? A Dilma deixou 24 anos desempregados, né? 20% a menos da indústria nacional. Então assim, essa quebra de tudo. Então assim, o plano de recuperação a gente defende Paulo Guedes. E a questão das reformas. Existe realmente um rastro de deputados e senadores do PSL não entender a reforma trabalhista e a necessidade de privatizar os estatais? Algum empecilho com relação a isso? Você está falando da trabalhista ou da Previdência? As duas e as privatizações, porque existe... Vamos pontuar as coisas aqui numa ordem cronológica. Não se fala agora, nesse momento, em reforma trabalhista. Isso não é cogitado dentro do governo. Então, acho que você quis dizer Previdência. A gente está discutindo reforma da Previdência e depois vamos esticar para tributário. É claro que, como é um tema que foi muito demonizado, em especial pela turma do PT, né, quando o Michel Temer tentou aprovar a reforma da Previdência dele, a gente está esperando que a oposição venha com unhas e dentes para cima da gente, e um ou outro parlamentar que é ligado a algum segmento, como por exemplo os militares, a Polícia Federal, né, esses segmentos aí mais de classe, torce um pouquinho o nariz para a reforma. Mas a nossa reforma, e ontem eu fiz um pronunciamento sobre isso na Câmara, não é uma reforma, é uma nova Previdência. A gente não está trabalhando com reformar o que está aí, a gente está trabalhando com a apresentação de um modelo completamente novo e que vai pegar daqui para frente, aqueles que vão chegar no regime novo, né? A gente não vai mexer com nenhum direito adquirido, zero, né? Não vai ter ninguém que esteja na grande massa, que é aquela fatia que recebe um salário mínimo, um salário e meio, até 2 salários mínimos. Essa turma não será atingida de forma alguma, muito pelo contrário. Eles terão alguns benefícios de uma coisa que a gente criou, que chama-se assistência fásica. Ou seja, o mais pobre, aquele que trabalhou de sol a sol, o pedreiro, por exemplo, ele vai ter o direito de receber como assistência e não previdência, a partir dos 55 anos, ou seja, ainda produzindo, ainda trabalhando, um auxílio que começa em R$500 e chega a R$1.000, além do sistema de previdência. Então a gente está trabalhando para que essa nova previdência seja muito cidadã, né? E cabe a nós todos convencer a nossa base. Vai ter uma ou outra objeção? Claro que vai, ninguém é criança aqui. A gente está numa democracia, não é ditadura. Então as pessoas divergem. Cabe a todos nós estabelecer o debate, conversarmos e convencer o Congresso Nacional de que a reforma é necessária. Sem a reforma da Previdência, o Brasil acaba, quebra, esqueçam.
Deputada, a eleição de Davi Alcolumbre no Senado tem sido considerada uma vitória do governo. Até que ponto ele está alinhado para dar andamento às reformas? Davizinho é nosso. Eu até brinquei com ele semana passada. Eu falei, e agora, Davi? Como é que eu vou chamar o presidente do Congresso de nosso gordinho? Porque a gente brinca com ele, vem cá, nosso gordinho e tal. O Davizinho é nosso, foi uma vitória. Derrotar o Renan não tem preço. E aí, eu volto de novo na pergunta que alguém fez aí sobre experiência política. Que experiência? Para produzir Renans, Sarnês, Jucás, essa corja? Para quê? Né? Nós temos aí o Davi cheio de sangue novo, muito gás, muita vontade de fazer diferente. E foi uma vitória especificamente dele mesmo, Davi, que trabalhou como um leão, rodou esse país, e do ministro Onyx Lorenzoni. Né? Quem fez o Davi e quem cauchou o Davi o tempo todo foi o Onyx. Então a gente fez ali um tabelamento. O Onyx ficava trabalhando por ele no núcleo duro do governo, o Davi fazendo campanha nacionalmente e eu agitando as redes pelo voto aberto e Renan não. E a gente mostrou que dá para fazer direito, né? Quando a população pressiona, quando é de fora para dentro, os parlamentares têm que assumir uma responsabilidade. Ali, gente, o jogo estava jogado. O Renan teria 43 votos, estava tudo fechado. Ele teria votos do PSDB e teria votos, segundo constam aí os bastidores, até dentro do PSL. A gente fez uma movimentação com o povo brasileiro para que o voto fosse aberto, ainda que o Supremo tenha se metido nisso, e olha o que deu, a gente derrubou, né, o coronel Renan Calheiros. E aí, deputado, dentro dessa mesma questão, a pressão popular funcionou, que a questão do Renan não, a senhora acha que essa pressão pode ser mantida a fim de pressionar os deputados, os congressos a votar matérias importantes? Tem que ser mantida, a pressão tem que ser mantida, né? Infelizmente tem muita gente ali que está com a boca torta já de fumar o cachimbo, né, na mesma posição. Então é acostumado a fazer tudo errado, de um jeito errado, pouco republicano, digamos assim. Então, a pressão funciona para que a pessoa errada no lugar errado faça a coisa certa, né? A gente mostrou isso agora nas redes. Eu vou lutar ali por encampar uma campanha séria pelo voto aberto. Eu já recebi um abaixo-assinado com cerca de 1 milhão de assinaturas do Instituto Moody, recebi no Congresso Nacional e vou propor regimentalmente, porque essa é uma decisão das casas, não tem que ter nada de justiça, nada disso. Quem decide é o parlamento. Vou propor dentro do parlamento, de fato, a implantação do voto aberto. Mas até lá, porque não vai ser fácil passar, eu conto aí com a pressão da população para que os senadores e deputados realmente se posicionem, né? Porque eles representam milhares, quiçá milhões de pessoas. Eles precisam dizer como estão votando em matérias que são fundamentais para o país. Deputada, na sessão do impeachment da ex-presidente Dilma, a senhora chamou a agora vice-governadora do Piauí, Regina Souza, de semi-analfabeta, cretina, anta. Inclusive, ela entrou uma ação contra a senhora, ela foi absolvida. Agora, ela, na época, era senadora, agora ela é vice-governadora. Mantenho tudo que eu disse. Já chegou a governar o Piauí, quando o Edson Dias foi para Israel. Eu queria saber como é que a senhora avalia o trabalho dela hoje. Uma tristeza, uma tragédia. Eu fico muito envergonhada pelo Piauí, com o que eu vejo envolvendo a vice-governadora e o governador também. Ele não se safa não, tá? Ele só sabe falar um pouquinho melhor, conjugar ali o verbo, usar sujeito, verbo, predicado. Mas o Piauí merece muito mais. O Piauí merece gente decente. O Piauí merece gente que dê orgulho a esse povo. Esse povo merece políticos melhores. Nós não podemos ficar subjugados a esse tipo de político que se acha, primeiro, acima de tudo e de todos, se acham deuses. Eles não têm o pé no chão para entender que são empregados do povo. Teve uma cena aí patética da vice-governadora em cima de um caixotinho com vestido vermelho querendo chamar a atenção. Pelo amor de Deus, isso é vergonhoso, é indecente. Alguém tem que se levantar aqui dentro do Piauí para de fato representar esse povo, que é um povo de verdade, guerreiro, que acorda de manhã, vai dormir de noite, que trabalha e que produz. E não essa gente que fica aí mamando nas tetas do governo. Eu continuo mantendo a mesma posição. Acho sim que a vice-governadora permanece uma anta semi-analfabeta que não representa o bom povo desse Piauí. Deputada... E a justiça também, né? Porque me absolveu. Deputada, o governo Bolsonaro, representantes, ministros do governo Bolsonaro falam muito em uma nova forma de fazer política. O próprio presidente fala nessa mudança. Na sua avaliação, o que o governo federal precisa fazer para que esse discurso não fique apenas se tornando uma questão retórica, mas se torne uma prática no Brasil? Trabalhar dia e noite, como eu estou fazendo. Né? Eu tenho trabalhado 15 horas por dia, pelo menos 7 dias por semana. Então, o Bolsonaro, a equipe do governo, os ministros, todos têm que trabalhar e todos têm que ser cobrados, tá, gente? Eu não tenho compromisso com o erro, não, de ninguém, nem do governo. Nem se for do presidente, ministro, filho de presidente, pouco me interessa.
Eu tenho compromisso com o que é correto. Então, o que nós temos que fazer é trabalhar de forma muito transparente, mostrar o que estamos fazendo e tentar tirar o que é ruim no meio do caminho, separar o joio do trigo. A gente acabou de começar, né? Eu tomei posse efetivamente agora no dia 1º, mas eu estou trabalhando desde que ganhei a eleição. Estou em Brasília direto. Então, o que nós temos que fazer é dedicar cada gota de suor a esse país, né? Vamos dar um tempinho aí, porque eu acho que em 6 meses, até o final do primeiro semestre, a gente já vai ver uma grande diferença no país. O próprio ânimo que o empresário está tendo, nós lançamos uma campanha que é o Empregue Mais Um. Eu acho que não chegou ainda no Piauí, a gente lançou em São Paulo, e eu vou fazer o lançamento nacional dessa campanha como presidente do Movimento Brasil 200, que eu também assumi. Eu vou pedir só para vocês ficarem quietinhos, por favor. Pessoal, atenção, tá atrapalhando aí, obrigada. Então a gente lançou lá em São Paulo o Empregue Mais Um, que é o quê? Reunir grandes empresários e médios empresários para que eles possam dar um voto de confiança ao governo e empregar mais um. Só isso já está gerando uma movimentação na economia, né? Então, eu acho que esse é o momento da gente unir o homem público à iniciativa privada, para que a gente possa produzir emprego e renda. O melhor programa social que tem é o emprego. Pronto, acabou. Por isso que eu quero trazer para cá, e estou trabalhando para isso junto com os ministros, esse piloto da fruticultura irrigada e expandir isso aqui pelo Nordeste, porque isso vai gerar emprego. É a pessoa saber que ela vai chegar lá, que ela vai produzir, vai trabalhar suas 8 horas por dia, vai ter seu salário no final do mês. E é muito melhor ele ganhar 2, 3, 4 mil reais com o suor do seu próprio braço do que ele ganhar 170 reais de Bolsa Família sem fazer nada. É isso que nós queremos, resgatar a dignidade dessa gente que foi acostumada à miséria. É mostrar para esse pessoal, olha, você pode fazer. A gente vai te ajudar, vai treinar, vai capacitar, você vai ter emprego, vai poder colocar seu filho na escola, né? Então, acho que o caminho é por aí. Falando de ministros, no caso, gostaria de saber a aceitação do pacote anticrime do Moro, sua visão sobre ele e a aceitação do Congresso. Bom, eu sou, assim, não sou a pessoa ideal para você perguntar sobre isso, porque eu sou tiete do Moro, né? Fiz a biografia dele e... tô o tempo todo com ele, e o pacote anticrime tem muito também a ver com as medidas contra a corrupção que eu apresentei. Eu fiz uma reedição das 10 medidas contra a corrupção, apresentei no primeiro dia já de legislatura ali do Congresso, e acho que o que nós precisamos mesmo é um endurecimento ferrenho em relação aos crimes, seja de corrupção ou não. Por quê? Porque o que mantém um crime aceso? A garantia da impunidade. Se você se o bandido sabe que vai ficar impune ou vai ter uma punição medíocre, ele vai continuar delinquindo. Quem rouba lá bilhões, fica 2 anos na cadeia e sai, ainda tem bilhões na conta, pra ele vale a pena. Pô, eu vou ficar 2 anos na cadeia, eu vou sair e vou morar em Paris. Né? Então, a gente tem que realmente transformar aquele corrupto que enriqueceu com a corrupção não só em um preso, mas em um preso pobre. Tem que tirar o fruto da corrupção, tem que multar, tem que transformar a corrupção em crime hediondo, tem que transformar os crimes eleitorais, crime de caixa 2, também em crime passível de cadeia. Né? Então eu sou muito a favor, acabar com progressão de pena, essa esculhambação que virou as leis brasileiras que acabam privilegiando bandidos. Isso, lembrando agora a questão do Piauí, nós temos a Operação Topic, que envolve o PT, que são mais de 120 milhões, fora as outras operações do PT, respondendo, acho que dá 1 bilhão a corrupção do PT do Piauí. Então, assim, dessa questão sobre isso, qual a sua visão sobre isso? A minha visão é que quem rouba dinheiro público tem que apodrecer na cadeia. Pode fazer parte do PT ou de qualquer outro partido. Roubou dinheiro público, cana, crime inafiançável, acabou, sem progressão de pena. Então, assim, a gente vê que o PT é geralmente a espinha dorsal da corrupção, mas ele não faz sozinho, ele tem outros penduricalhos no meio do caminho. Então, tem que enrijecer, sim. Se há a comprovação de crime, tem que botar essa gente na cadeia. Aliás, gente, o PT, se a lei realmente fosse cumprida, não existiria mais. Justamente porque ele infringiu tudo o que se pode entender como partido político e se transformou numa quadrilha. Ele tinha que ser dissolvido como legenda. Mas, lamentavelmente, a gente está no Brasil, né, que é o país do jeitinho, por enquanto. Deputada, a saúde do presidente é uma preocupação desde a campanha, e os filhos dele, o Carlos pelo menos, ele tem expressado por algumas vezes sobre essa questão de que a vida de Jair Bolsonaro é importante, que uma morte dele, no caso, seria importante, interessava até pessoas próximas dele, né? Isso foi falado na época lá do atentado.
ele repetiu algumas vezes no Twitter. Esse clima ainda existe, a senhora que é muito próxima ali do presidente, dos filhos dele, de que a morte de Bolsonaro, o atentado de Bolsonaro interessaria realmente a pessoas próximas? Não, qualquer coisa que dê errado para o presidente Bolsonaro interessa àqueles que combatem o presidente Bolsonaro. Então, dentro do governo, eu não consigo ver quem deseja o mal ao presidente. Hoje, inclusive, eu conversei com os médicos do presidente, ele está bem, se alimentou, andou, sorriu, está mais bem-humorado, tirou a sonda. Então, as coisas estão caminhando muito bem, já não tem mais febre, então está evoluindo com bastante segurança aí. E, pelo que eu tenho de notícia, na próxima quarta-feira ele já deve estar de volta ao Palácio do Planalto. Se alguém próximo do presidente que quer o mal do presidente, essa pessoa, obviamente, tem que ser jogada para fora do governo, Mas eu não sou leviana, não sei de quem o Carlos está falando, ele não comentou comigo sobre isso, faz uma ou outra manifestação na rede, mas então eu acho que tem que dar nomes, Dê nomes aos bois, sejamos claros aí, para saber quem realmente está contra, eventualmente, aí a recuperação do presidente. Deputada, a situação vivenciada pelo senador Flávio Bolsonaro, investigado, algumas suspeitas, isso pode respingar de alguma forma no governo, na opinião pública? Como é que a senhora avalia isso? Ele não é investigado, O investigado é o Queiroz. Ele fez algumas manobras que acabou chamando muita atenção para o caso, porque foi para o Supremo que eu fui contra. Como eu disse para vocês, não tem compromisso com o erro, nem com o erro dentro de casa. Então, acho que o caso não deveria ter sido puxado para o Supremo e já disse que confio na honestidade do Flávio, mas acho que ele tem que dar um passo além. Então, tudo bem, é inocente, ok, eu confio nisso. Então, vamos abrir os sigilos. Mostre tudo, mostre as contas, mostre os sigilos. Eu já fiz isso. Eu já abri os meus sigilos bancário, fiscal, telefone, pronto, acabou. Então, é claro que isso causa um mal-estar, não é para o governo, causa um mal-estar para o partido, causa um mal-estar para o pai. Não é o presidente, a gente tem que separar aqui, o pai para cá, o presidente para cá. O senador para cá e o filho para cá. Senado nada tem a ver com o governo. A relação deles é de pai e de filho, mas um foi eleito senador, o outro foi eleito presidente da República. O Flávio não é ministro, o Flávio não tem ligação direta com o executivo. Então a minha defesa é que se investigue o mais rápido possível para que se comprove a inocência dele. Se houver culpa, vai ter que pagar. Se tratando de investigação tocada no caso, recentemente falaram que tinha um registro do Adélio, militante da esquerda que tentou assassinar o Bolsonaro, e retroagiram falando que foi um erro. A senhora acredita nessa tese? Não acredito. Desaparecido e alguém chega assim, foi um erro, não foi bem assim. Peraí, Um pouco mais de respeito com a inteligência alheia. Tá claro que alguém está tentando encobrir informações ali. E agora cabe, a gente seguir com a investigação. Porque agora o governo é outro, o Congresso é outro. E eu acho que é bem possível que nós cheguemos aí aos culpados de fato pela tentativa de homicídio do nosso presidente. Deputada, o vice, o general Mourão, às vezes adota um discurso que acaba destoando isso dentro da campanha do Bolsonaro, que a senhora avalia a postura dele. Gente, de novo, a gente está numa democracia, não estamos numa ditadura, as pessoas divergem. Ninguém é obrigado a pensar igual a ninguém. Eu acho que o vice tem que ter a liberdade de pensar o que ele pensa e de se expressar como ele quiser se expressar. O Bolsonaro nunca pediu um vice mudo, cego, que não falasse nada, que não se expressasse. Aliás, as pessoas com quem o Bolsonaro namorou para serem vices, todos tinham uma personalidade muito forte. Ele chegou a falar comigo, eu estava na lista lá, até ele brincou comigo, ele falou, pô, Joyce, se for uma solução interna, você topa? Eu brinquei com ele, falei, 01, me queira bem, não faça isso comigo, me queira muito bem, por favor, me deixa aí na minha campanha solo. Falou com a Janaína, que também tem muita personalidade, General Heleno, muita personalidade, Magno Malta, muita personalidade, e o Mourão. É natural que uma pessoa que tenha personalidade se expresse, e aí você está falando de um vice-presidente com um presidente, tudo vira um grande escândalo. Mas eu não vejo nada demais, o fato dele divergir de um ponto ou outro. Eu, particularmente, acho que o Mourão tinha que ser mais aproveitado. Acho que tem que dar muito trabalho para ele, dá trabalho para ele. Deixa ele trabalhar, porque ele é bom de serviço e as coisas vão... Minha avó dizia o seguinte, é com o andar da carruagem que as melancias se ajeitam. Então eu acho que o governo vai andando e as melancias vão se ajeitar e tudo vai sair aí na mais perfeita tranquilidade. Outro ponto que causou muita polêmica aqui no Piauí foi no dia 28 de outubro, quando a senhora foi eleita, essa fez uma live nas redes sociais e falou do Wellington Dias e que conhecia o passado dele. Que passado seria isso? Vocês vão saber muito em breve. Fiquem bem tranquilos porque a justiça está na cola do Wellington Dias. Anotem aí o que eu estou dizendo. A justiça está na cola do Wellington Dias.
A vida dele não vai ser fácil como foi no primeiro mandato. O momento é outro, as pessoas tomaram coragem de falar, de se posicionar, né? E há aí algumas informações bem interessantes que vão muito em breve respingar aí em cima do governo. Deputada, a senhora tem uma projeção muito alta nas redes sociais, inclusive, além do trabalho de jornalista, também se destacou nas redes sociais. Na avaliação da senhora, qual foi o papel das redes sociais nessa eleição de 2018 e daqui para frente? Qual a tendência? As eleições foram as eleições das redes sociais, né? Eu já dizia isso lá em 2016. As pessoas diziam, você é doido, tá maluca. Eu falava, gente, tempo de TV não vai adiantar em nada, né, para a eleição, e a gente viu o resultado, né, que comprovou essa minha teoria. A partir daqui para frente, a gente não tem mais como voltar atrás. Imaginem vocês sentando às 6h30 da tarde para assistir televisão, 45 minutos, 1 hora de horário político. Ninguém vê isso, gente. Ninguém vê isso. Ninguém tem tempo, ninguém tem paciência, né? As redes sociais estão o tempo todo aqui, ó, na mão. Você tá num canto, você tá no carro, no ônibus, você tá no meio do almoço de família, você tá olhando. Então, eu acho que, e além do que, aproxima o político do eleitor. Né? O eleitor está disposto a perguntar, a cobrar, a ficar em cima pelas redes sociais. Então, eu acho que é um caminho sem volta, não tem mais jeito, né? Essa eleição foi a eleição das redes, daqui 2 anos será de novo, daqui 4 mais uma vez. Eu acho que a ideia, né, a tendência é só que isso seja mais intensificado. Deputada, como é que a senhora avalia o governo Bolsonaro nesse 1 mês e alguns dias? Eu acho que está indo bem, tá indo bem. Claro que tem um bate-cabeça ou outro, que também é natural, gente. Gente nova, que nunca foi do executivo, que nunca governou, trocando a equipe, né, fazendo a limpeza, desratizando lá os infiltrados. Então é natural que tenha uma declaração de um ministro e outra do outro. É natural que cada um esteja buscando o seu espaço. É da relação humana, né? Mas eu acho que o governo já está fazendo muita coisa, né? Colocou o decreto das armas, né? Do porte, que já é uma coisa, da posse, aliás, que já é uma coisa importante, uma promessa de campanha. Fez algumas medidas provisórias interessantes, né, que já estão lá, como a de extinguir ali alguns cargos, o pacote anticrimes do Moro, pronto, né, a reforma da Previdência praticamente pronta, falta só um outro ajuste e o aval final do presidente. Então, a gente está em meados de fevereiro, eles estão trabalhando a todo, nem é começo de fevereiro, né, estão trabalhando a todo vapor. Eu daria uma nota muito boa, acho que o governo até aqui passou de ano. Deputada, com uma dúvida hoje no primeiro escalão, seria interessante colocar a reforma da Previdência junto com o projeto anticrime, junto com a discussão eventual da reforma da trabalhista e uma reforma específica para militares, ou investir apenas uma dessas reformas por enquanto? A senhora acredita que fazer esforço em torno de um projeto seria uma estratégia melhor? Não, eu acho que a gente tudo tem que sentir o clima do Congresso. Não tem como você fazer uma projeção sem sentir o clima do Congresso. Então, o projeto anticrimes foi lá para o Congresso, para a Câmara, vai tramitar lá. O Moro ainda não fechou o pacote todo, ele está discutindo conosco ainda, né? Mas vamos colocar aqui, que daqui 1 semana chegue. Maravilha. Ele vai passar pela CCJ, ele vai ficar 5 sessões na CCJ, pode ser que fique até 10. Aí cria-se uma comissão especial, e nessa comissão especial são 40 sessões ordinárias para a discussão desse projeto, para depois ele ir para plenário. Isso leva um tempão, né? Enquanto isso, a gente vai decidir se a PEC da Previdência vai apensar com a outra, ou se a gente vai fazer uma emenda aglutinativa global, ou se a gente vai também fazer essa mesma tramitação, CCJ, comissão especial, discussão. Eu não vejo por que os projetos atrapalhariam um ou outro, porque são assuntos completamente diferentes. Completamente diferentes. Você não está tratando de 2 projetos da área econômica. Você está tratando de um que envolve criminalidade e outro que envolve área econômica. Então, é muito barulho para pouca lógica, né? Você vai ter ali os parlamentares mais ligados à área de segurança, defendendo e outros criticando o projeto do Moro, e aqueles envolvidos mais na área econômica, né, nessa agenda econômica, estão envolvidos com o pacote da Previdência. Então, não vejo problema. Eu, inclusive, tenho defendido que nós deveríamos colocar o pacote anticrimes, a reforma da Previdência na Câmara e jogar a reforma tributária no Senado. Porque não... O Nordeste é muito importante para o Partido dos Trabalhadores, porque é o último reduto. Eles vão trabalhar muito, inclusive apoiando os 4 governadores nordestinos. Qual é o compromisso que o senhor acredita que o PSL e os partidos alinhados às ideias de Bolsonaro devem ter com o Nordeste para contrapor esse modelo? Despetizar o Nordeste.
A nossa missão é despetizar o Nordeste. Como é que a gente faz isso? Dando liberdade ao povo, que hoje muitos estão numa grande massa de manobra, no voto de cabresto, porque a tropa do PT explora a miséria alheia da forma mais sórdida que se pode imaginar. O que nós queremos é gerar emprego e renda no Nordeste. Antes de você chegar, eu estava comentando com o pessoal aqui de um grande projeto que nós estamos encampando para fazer, entre outros investimentos, a fruticultura irrigada. A começar por um projeto aqui no Piauí, que eu estou desenhando junto com o ministro do Desenvolvimento Regional, né? Isso daria emprego e renda para essa população. É o que nós queremos. O melhor programa social que tem é o emprego, ponto. E com isso a gente dá liberdade para esse povo parar de ser chantageado com eleição. Toda eleição, o povo mais pobre é chantageado pelo PT. O que eles dizem? Se votar em outro, acaba a Bolsa Família. Gente, eu não quero que tenha Bolsa Família, eu quero ter emprego. Claro que a gente jamais vai cortar, né, a área social, mas eu quero que essa pessoa tenha a condição de sair da área social, ganhar o seu próprio pão, ter essa dignidade, saber que aquilo que ela está recebendo do Bolsa Família é muito pouco, que ela pode muito mais. É isso que nós queremos e é esse o compromisso não só do PSL, mas de outros partidos da base aliada e do nosso presidente da República. Deputado, eu acho que ninguém tocou no assunto da questão da educação, né? O Brasil, no geral, sempre está nos piores índices do mundo, e o Piauí é um dos estados que tem as piores educações do Brasil, dos índices. O Ricardo Velho, né? Eu sei que ele é entusiasta pelo fim do MEC, mas ele não tem como fazer isso agora. Suas expectativas sobre o Ricardo Velho e a educação? Estive com o Ricardo ontem, passamos a tarde juntos, estamos conversando aí num grande projeto para a volta da educação moral e cívica, que vai ter outro nome, né? A gente está rebatizando aí o projeto, eu vou desenhar com ele isso. A gente tem que ter a seguinte noção, gente, não falta dinheiro para a educação do Brasil, zero, não falta. Mas o problema é que a educação do Brasil é como se fosse uma mangueira furada. Quanto mais dinheiro você coloca, mais dinheiro sai pelos buracos, né? Hoje, eu duvido que alguém de vocês aqui saiba quanto se investe em educação no país. 6,1 PIB. Quanto por dia? 1 bilhão. O Brasil gasta 1 bilhão em educação por dia. Vocês têm ideia do que é isso? Para promover essa porcaria que nós vemos no país. Crianças que entram sem saber nada e saem sabendo menos ainda, ideologizadas. Não falta dinheiro, falta gestão, falta ensinar a ensinar, porque o professor não sabe ensinar, ele não pode passar o que ele não aprendeu. Então a gente tem que começar da base. Por que há uma evasão tão grande dos alunos aí do ensino médio? Porque ele não foi alfabetizado. Ele chega no ensino médio, ele não faz a menor ideia do que ele está vendo ali na sala de aula. Ele olha aquilo e fala, gente, eu não sei, não estou entendendo. Porque ele não aprendeu a ler, ele não consegue entender o enunciado. E isso é falta da educação básica. Então ontem eu conversei com o ministro Velho sobre isso, nós falamos sobre essa preocupação e também a preocupação dele de investir muito no ensino profissionalizante para fazer com que esse jovem já tenha a condição de produzir alguma coisa, buscar o seu próprio sustento. E se quiser seguir para a universidade, né? A educação no Brasil não se resolve com mais dinheiro, gente. Hoje o dinheiro é aplicado da forma mais ineficiente que tem. O Brasil, em percentuais, está entre os países do mundo que mais gastam em educação. Para oferecer isso, não tem a menor condição. Então, se eu não me engano, acho que todos os países fizeram certo, eles gastam 3%. É isso aí. É isso aí. A gente gasta 6%. Pois é. Ou seja, tem alguma coisa errada. Se a gente gasta muito dinheiro e a nossa educação está muito ruim, tem um ladrão no meio do caminho. Alguém está roubando esse dinheiro. Então a gente precisa fazer com que o dinheiro que sai do orçamento vá para a educação. Em relação ao Flávio Bolsonaro, você acha que ele deve esclarecimento? Você acha que as suspeitas... Eu já falei sobre isso. É porque eu não tinha chegado ainda. Gente, mas aí é ruim, né? Eu já falei sobre isso, já dei declaração, eu acho que tem que investigar o mais rápido possível, se for encontrado qualquer irregularidade, tem que ser punido por isso e pronto, acabou. O que eu defendo é a celeridade. Mas você pode pegar a minha resposta inteira aí com o pessoal na coletiva. Obrigado, deputada. Acabou? Deputada, quantos dias a senhora vai passar aqui no Piauí? Eu fico hoje, amanhã, em pedacinho de domingo. Domingo vou para São Paulo, faço agenda em São Paulo domingo e segunda. Segunda noite estou em Brasília. Depois fico em Brasília, depois Aracaju, depois Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Goiás e assim vai. Tô com uma agendinha intensa aí. Vai dar tempo de descansar aqui no Piauí? Descansar? Eu não conheço essa palavra. Obrigado, deputada. Obrigada, gente.